Olá, está no ar mais uma edição do programa TV FUV. Sou o jornalista Lucas Silveira. É um prazer ter a sua companhia neste nosso programa, que hoje a gente fala do aniversário. São um ano que o Hospital das Clínicas Samuel Libânio oferece o serviço de oncologia para todas as cidades aqui da região. São mais de 50 cidades que recebem esse serviço do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que há exatos um ano atrás estava sendo implementado aqui em Pouso Alegre. Hoje eu recebo o Dr. Carlos Eduardo Kercio de Souza, que é o responsável pelo serviço oncológico do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Dr. Carlos, primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui nesse aniversário, nesse mês especial, em que o Hospital Samuel Libânio completa aí um ano trazendo esse serviço que era tão aclamado pela população, né? Lucas, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite e falar que para mim é um grande prazer estar aqui conversando com você. E graças a Deus, né, podendo comemorar um ano de funcionamento do serviço de oncologia do Hospital das Clínicas Samuel Libânio e graças a Deus também com enorme sucesso. Ô, Dr. Carlos, para a gente fazer uma retrospectiva, até para quem está acompanhando o nosso programa, que está sabendo hoje dessa data, antes de implantar o serviço de oncologia aqui em Pouso Alegre, no Hospital Samuel Libânio, como que eram feitos os serviços, as pessoas que tinham necessidades de tratamentos de câncer, aonde tinham que ir, como que era a situação antes da oncologia em Pouso Alegre? Antes da autorização do funcionamento do serviço de oncologia aqui no Hospital Samuel Libânio, os pacientes com diagnóstico de câncer eram encaminhados para os serviços de referência. No caso, aqui para a nossa região, seriam os serviços de Varginha e Poços de Caldas. O que ocorre é que, devido ao número restrito de serviços, havia uma fila de espera bastante grande, né? Que era um dos principais problemas que as pessoas com o diagnóstico da doença enfrentavam. Então, a partir do momento que houve o credenciamento do serviço de oncologia, nós conseguimos dar o diagnóstico e tratar a pessoa dentro de Pouso Alegre sem necessidade de nenhum tipo de deslocamento, o que faz com que haja uma agilidade bem maior no tratamento e também aumenta as chances de cura, porque a demora no tratamento faz com que a doença avance e diminui bastante as chances do paciente. Doutor Carlos, até para a pessoa de casa saber, aqui em Pouso Alegre existia um tratamento, mas o tratamento seria particular pelo SUS, que é o caso do Samuel Libânio, um ano que está sendo completado, né? Exato, né? O serviço privado de oncologia em Pouso Alegre já existe há bastante tempo, né? Já é bastante consolidado, né? Com a Clínica Oncominas. Mas desde o início, desde a implantação da Clínica Oncominas em Pouso Alegre, o intuito inicial já era de ter um serviço público também vinculado. Só que, como ocorre no Brasil, há uma mudança, houveram várias mudanças da legislação com relação a isso, o que impediu que houvesse o credenciamento, né? Então, esse processo de credenciamento foi muito prolongado, né? Foram 17 anos, né? Desde que se aventou a possibilidade de ter o serviço oncológico aqui e até o momento em que a gente conseguiu lograr êxito aí nesse intento. Doutor Carlos, e como que foi esse processo? Eu disse, são 17 anos lutando, trabalhando, mas como que foi assim, cada passo até chegar nesse resultado da oncologia aqui em Pouso Alegre? Então, na verdade, há 17 anos atrás, né, o doutor, na época, quem era presidente da fundação era o doutor Elísio e o diretor do Hospital das Clínicas Samuel Libânio é o doutor Antônio Carlos. E dentre os serviços que o Hospital Samuel Libânio prestava, viram que havia essa carência, que era uma carência bastante importante, uma vez que o Hospital Samuel Libânio já era referência para um número muito grande de cidades e, por ser um hospital de referência, recebia os casos mais complexos. E, dentre esses casos, grande parte eram casos oncológicos. O que se fazia na época? Era feito o tratamento cirúrgico, mesmo que o hospital não recebesse o valor devido para aquele procedimento, mas para não, vamos dizer assim, prejudicar a população, o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, desde essa época, já realizava esses procedimentos, só que o procedimento de tratamento quimioterápico não era oferecido. Então, desde esse momento, há 17 anos atrás, em que foi notada essa carência, foram iniciadas uma série de tentativas, na verdade, né? Na época, a legislação era outra, foi tentada a adequação da estrutura física, foi pensado em talvez fazer uma área de tratamento fora do hospital regional,
E durante esse período várias mudanças foram ocorrendo e, lógico, várias vezes se esbarrou também na questão de carência financeira, né, para se executar as mudanças necessárias. E assim, depois de muito tempo, graças a Deus, isso se concretizou. Agora, o que representou, doutor, para a chegada da oncologia para a população aqui da região de Pouso Alegre, já que, como você disse no início, várias pessoas tinham que ir até Varginha, Poste Caldas, outros em Campinas, Barretos. O que isso representou agora, hoje, na nossa atualidade? Olha, Lucas, o que a gente pode dizer baseado nos números que a gente já tem, né, depois de um ano de funcionamento. Nós, dentro desse primeiro ano de funcionamento, fizemos mais de 3.400 atendimentos oncológicos dentro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Isso gerou mais de 3.000 tratamentos oncológicos, né, aplicações de quimioterapia. Né? A gente conseguiu, dentro desse período, atender um número de pacientes bastante grande. E então, hoje, logicamente, dentro desse ano, várias pessoas já terminaram seu tratamento, já estão em controle, mas hoje a gente tem em tratamento cerca de 300 pacientes. Então, você vê que existe, né, uma demanda ainda que a gente não está conseguindo atender, que seria da radioterapia, que já existe o processo, já está na mão do Ministério da Saúde, está em fase final de aprovação, que vai também ser uma coisa muito importante para nós. Mas mesmo sem ter a radioterapia ainda, a gente já consegue atender um número muito grande de pacientes. Então isso trouxe um alívio, né, bastante grande para a nossa população. Os pacientes que já estavam em tratamento nos outros centros oncológicos, eles foram, né, trazidos de volta para Pouso Alegre. Então você vê, os pacientes realmente se sentem assim, muito bem tendo tratamento aqui e vendo que teve um grande empenho para que isso acontecesse, né? Foi uma vitória também dos pacientes. Doutor Carlos, até acho que as pessoas, muita gente em casa tem essa dúvida. Quando se fala em quimioterapia e radioterapia, qual que é a diferença e que tipos de casos são aplicados esse tipo de medicamentos? São drogas, são medicamentos. O tratamento quimioterápico, né, ele é baseado no uso de drogas, né, de agentes quimioterápicos, visando a destruição das células doentes, né? Já a radioterapia, ela é um tipo de tratamento bastante diferente da quimioterapia, uma vez que ela usa radiação ionizante para destruir as células doentes. Então, o tratamento quimioterápico é feito através da administração de medicações, sejam elas por via endovenosa, né, na veia, ou via oral, comprimidos. Já a radioterapia, ela é um tratamento que é administrado, né, através da radiação, ela é obtida através de uma máquina, né, um acelerador linear de partículas, que é o mais moderno que se tem disponível, que emite a radiação na área doente, e aquela radiação ionizante leva à morte das células doentes. Agora, doutor Carlos, o que leva, então, por exemplo, à causa de queda no cabelo, né? É a quimioterapia ou a radioterapia? Olha, a queda de cabelo, né, que é um dos efeitos colaterais mais temidos pelos pacientes, principalmente pelas mulheres, né, pela questão estética, ela é normalmente ocasionada pela quimioterapia. Não são todos os agentes quimioterápicos, não são todas as drogas que causam queda de cabelo. Grande parte delas, sim. Mas já a radioterapia não. A radioterapia só vai causar queda de cabelo caso o campo de radiação vai abranger o couro cabeludo. Caso contrário, se o campo de radioterapia, por exemplo, uma mulher com câncer de mama fazendo radioterapia na mama, com certeza ela não vai ter queda de cabelo nenhum. Agora, hoje, pela experiência de um ano à frente da oncologia aqui em Pouso Alegre, quais são os casos de câncer mais comuns que vocês mais registram a entrada no hospital? Olha, o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, como todos os hospitais do Brasil, tem uma incidência maior, né, como é descrito na literatura, do câncer de mama e o câncer de próstata, que são realmente os tumores mais incidentes, né? Fora isso, a gente tem um número de casos bastante grande de câncer de cólon e reto. Isso também tem a ver com o que está descrito na literatura e também pelo serviço de proctologia do Hospital Samuel Libânio ser um serviço de referência muito bom. E também bastante casos de tumores urológicos, câncer de pulmão. Não tem muita variação com o que é descrito na literatura, os dados, né, que são fornecidos pelo INCA aí anualmente. E agora, atendimento, doutor Carlos, a maioria são pessoas de Pouso Alegre, pessoas da região, tem casos, como que está essa parte assim, de atendimento? Exato, o maior número de pacientes que a gente tem no serviço são de fora de Pouso Alegre, né?
mas tem um percentual bastante grande de pessoas de Pouso Alegre também. Né? Eu não tenho esse número exato levantado, mas com certeza a maior parte dos pacientes em tratamento hoje são das cidades circunvizinhas. O senhor disse que são 300 pacientes que estão sendo atendidos aí, e é numa escala, como que está sendo isso? É de manhã, tarde, à noite? Está funcionando? O serviço de oncologia, ele funciona em período integral, né? De manhã e de tarde, né? Todos os dias da semana, e no final de semana trabalha em regime de plantão, de sobreaviso. Os médicos têm uma escala, a gente vai ver os pacientes internados e fica de sobreaviso caso haja necessidade de um atendimento de urgência via pronto-socorro. A gente tem a retaguarda dos serviços de cirurgia geral e clínica médica, né, que ficam lá de prontidão no pronto-socorro, e caso algum paciente oncológico venha a ter alguma intercorrência, eles nos comunicam e a gente faz a avaliação. Doutor Carlos, até aproveitando essa deixa, em média, quanto tempo uma pessoa que faz tratamento de quimioterapia, varia assim, o tipo da doença que ele faz o tratamento, que é adequado a essa manuseação, manusear, no caso, a quimioterapia, leva quanto tempo, em média, o tratamento? Olha, isso varia muito conforme qual é a intenção do tratamento. Vamos dizer, um tratamento complementar à cirurgia, que a gente designa como tratamento adjuvante, ele demora em média 6 meses. Já um tratamento paliativo, já na doença avançada, ele pode demorar até anos, dependendo do esquema de tratamento que você vá optar. Né? Isso varia também, tratamento para adulto é um pouco diferente para criança, mas em média, vamos dizer que o tratamento demora uns 6 meses. Bom, a gente está conversando aqui com o responsável pelo serviço oncológico do Hospital Samuel Libânio, Dr. Carlos Eduardo. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma pausa, ele volta no nosso último bloco. A gente vai falar no nosso segundo bloco sobre o tratamento oncológico na pediatria, uma conquista também do Samuel Libânio. A doutora Emanuela vai conversar com a gente para falar como vai ser esse trabalho. E o Dr. Carlos Eduardo volta logo na sequência, a gente vai para um rápido intervalo. Ok, estamos no nosso segundo bloco. No bloco anterior a gente conversou com o Dr. Carlos Eduardo, que falou um pouco aí desse serviço, 1 ano de oncologia para Pouso Alegre. Agora aqui a doutora Emanuela de Souza, que é oncologista pediátrica, vai falar um pouco para a gente dessa novidade que o Hospital Samuel Libânio pleiteia para a comunidade, que é o serviço oncológico na pediatria. É um prazer recebê-la aqui, doutora Emanuela. É uma novidade que vai beneficiar não só Pouso Alegre, mas a região do sul de Minas inteira. Vai ser um serviço pioneiro, né, doutora? Sim, Lucas. Eu queria só agradecer pelo convite, para a gente estar explicando um pouco e mostrando para a população a importância da oncologia pediátrica aqui na nossa região, que vai ser um serviço pioneiro, porque aqui no sul de Minas a gente ainda não tem nenhum serviço. Doutora Manuela, a sua área é uma área que mexe com a criança, e geralmente a criança ela tem um apelo maior sobre o adulto, né? Como trabalhar a oncologia, como que é feito esse trabalho de oncologia com as crianças? Bom, a oncologia, tanto pediátrica quanto adulto, pelo apelo, tem um trabalho multidisciplinar, né? O trabalho do médico, a equipe médica, sempre envolve um psicólogo para ajudar não só a criança, mas principalmente a família, que é quem fica mais emotiva, a criança consegue passar bem sobre isso. A equipe também nutricional, a equipe de enfermagem. Então, todo mundo em conjunto consegue ajudar aquela família que precisa muito e aquela criança. Agora, doutora Manuela, quais são as expectativas com a implantação do serviço oncológico pediátrico aqui em Pouso Alegre? As expectativas são muito boas. Vai ser o primeiro serviço do sul de Minas e, pelos índices, a gente tem 120 casos novos por ano só em Minas Gerais. Então, como só tem serviço em Belo Horizonte, serviços pequenos em Juiz de Fora, então aqui no sul de Minas não tem ninguém, então vamos ter bastante casos. Vocês já aqui em Pouso Alegre já fizeram alguma cirurgia nesse sentido com crianças? Já tem casos sendo atendidos aqui na cidade? Já sim, Lucas. Já temos 3 casos aqui. São 2 crianças com tumor de sistema nervoso central que já foram abordados pela equipe de neurocirurgia. E uma criança com tumor de ovário que foi abordado pela equipe de cirurgia pediátrica também, que são bastante eficazes, são bastante eficientes nessa área e já tem todo um estudo para conseguir trabalhar também com as crianças. E nesse caso já foram feitas cirurgias? Como que foi isso? Já foram. Os 3 casos foram feitas cirurgias, né? O último caso foi semana passada, que foi submetida a cirurgia.
E as crianças estão esperando o laudo do anatomopatológico para a gente começar a tratá-las. E quando for o tratamento, vai ter uma sala específica? Vai ser em conjunto com o serviço oncológico? Como que vai ser esse procedimento? Como o serviço ainda está começando, a gente, por enquanto, vai começar todo mundo junto, adulto quanto as crianças. Lá no hospital a gente tem uma sala que foi projetada para ficar só a parte quimioterápica com as crianças, com alguns leitos. E futuramente a gente pensa em tentar, o hospital já pensa em fazer uma ala específica só para o tratamento da oncologia pediátrica. Doutora Mariela, você falou que até um pouco antes da nossa entrevista que é preciso, quando tem um caso de oncologia na criança, é preciso trabalhar a família, né? E como que é feito esse trabalho? Como, por exemplo, vocês vão dar uma notícia que a criança ela tem esse problema, precisa ser tratado? Como que geralmente é a reação? Você já vem amparado com um psicólogo para dar essa força para a família? Como que é? Não, geralmente não. Geralmente quem dá a notícia é o médico, né? Que dá a notícia para a família. De primeiro momento, a família geralmente fica um pouco chocada, fica um pouco ansiosa, mas nunca saem muitas perguntas daquele primeiro momento porque eles têm que digerir aquela informação dada. E de um segundo momento, sim, a equipe de psicólogos acompanham, vão ver a família, porque também nem todo mundo no início quer acompanhar, tem um pouco de receio de falar. E aí a família vai sendo introduzida tanto a equipe de enfermagem também ajuda muito, conversando com aquela família, a criança, mas a intimidade maior, a convivência maior que ele tem é com o médico. Então o médico acaba sendo um pouco de psicólogo, não psicólogo, mas é aquele que ele tem o convívio maior e aquele que ele queixa mais. E aí, vendo a necessidade, a gente pede um apoio maior ainda da equipe de psicologia. E geralmente o tratamento da criança, ela equipara ao do adulto? Sua média 6 meses? Como que é feito isso? Varia do sistema da criança? Varia sim, a depender do tipo de tumor e que protocolo que a gente vai usar, que tipo de quimioterapia que vai ser usada, mas em média, pelo menos vão uns 4, 6 meses. A recuperação da criança é mais rápida do que do adulto? A recuperação da criança é mais rápida e o índice de cura é bem maior do que o adulto. Então, a criança, 95% de chance de cura, né? E a criança recupera rápido, né? Criança é muito bom, né? Criança fica alegre, fica triste, ela se emociona, mas ao mesmo tempo ela tem força, ela reage. Então, e como que é, no caso da senhora que mexe com a criança, como que é trabalhar com a criança nesse caso, com esse problema de câncer? Lucas, essa é uma pergunta muito difícil, assim, eu não vejo dificuldade. Acho muito gostoso lidar com a criança, que a criança é muito sincera, é muito honesta, então se ela tá brava com você, ela fica brava, mas daqui a pouco ela tá sua amiga, ela senta no seu colo, ela te abraça, ela te agradece. Então, a criança eu não vejo nenhuma dificuldade. Adulto é mais reservado, adulto nem sempre fala tudo. Então, a criança eu acho muito mais fácil você interagir com ela e você explicar, elas entendem, por mais que achem, muito pequenininho, não entendem. Entendem quando a gente fala que tem que pegar um acesso, eles mesmos explicam, então a gente explica tudo, que tem que pegar acesso, que tem que tomar o remédio. Tem, lógico, aqueles que ficam bravos, falam que não vão fazer, mas eles sempre cooperam, sim. E quais são os casos mais comuns de câncer em criança? Os casos mais comuns que a gente tem na criança, em primeiro lugar são as leucemias, depois a gente tem os linfomas e os tumores de sistema nervoso central, são os 3 principais tumores, né, na criança. E num dos blocos eu perguntei no bloco anterior para o Dr. Carlos se tem a ver com se é hereditário, no caso de criança, é hereditário ou não? Como que acontece geralmente isso? Bom, na criança, alguns tumores, sim, são hereditários. A gente não tem fatores, a criança não tem problema com fumo, algumas têm obesidade, mas isso não interfere em tudo. É muito mais alteração genética do que hereditariedade, só alguns tipos de doença têm hereditariedade. Então, só para a gente estar finalizando, doutora Manuela, a população de Pouso Alegre pode esperar em breve uma boa notícia, esse tratamento, esse serviço que vai beneficiar não só aqui a região de Pouso Alegre, mas todo o sul de Minas, né? Sim, isso aí que você falou é muito importante para a gente frisar bem que eu estou vindo aqui para a gente fazer funcionar um serviço que vai abranger o sul de Minas, que a gente não tem ninguém aqui. Então, para a família
que já está ansiosa, já está estressada com a notícia, que seu filho está doente, não vai ter que ainda ter que viajar e ficar afastado, que geralmente não é só um filho, tem o outro, e ter que desvincular, ficar um filho com o pai, outro com a mãe, todo aquele problema familiar. Então isso ajuda muito a gente tendo um serviço aqui para a família ficar aqui, todo mundo conseguir ficar junto e dar todo apoio para a criança. Doutora Manuela, quero agradecer a sua participação aqui nesse nosso bloco, falando um pouco aí para a população sobre o serviço de oncologia pediátrica. Eu que agradeço e a gente está lá disponível para o que precisar, os outros médicos precisarem de alguma orientação, a própria população, é só procurar o Hospital Samuel Libânio que a gente está lá aberto para qualquer dúvida. Ok, muito obrigado. A gente volta ainda com a nossa entrevista. No próximo bloco, nós vamos continuar aí com o Dr. Carlos Eduardo. A gente vai falar um pouco, vai dar algumas dicas de como prevenir o câncer, que tipos de doença e as considerações finais. É rapidinho, não sai daí. Ok, estamos de volta com o nosso último bloco do programa TV Fulvis, recebendo aqui, agora no bloco anterior a gente falou com a doutora Emanuela, nesse agora vamos voltar a falar com o doutor Carlos Eduardo, para a gente fazer um parecer, um balanço. O doutor Carlos, quando a gente fala em oncologia, a doutora Emanuela falou dos casos aí de pediatria, mas o que há de prevenção? Tem como prevenir o câncer, ou o câncer é hereditário? Como funciona? Como que a medicina trabalha o tema câncer? Na verdade, Lucas, cada vez mais têm sido feitas pesquisas para tentar determinar exatamente qual a causa do câncer. Nós sabemos que a causa, não existe uma causa específica para o desenvolvimento do câncer. O câncer é uma doença multifatorial. Existem causas genéticas, tem causas ambientais, tem uma série de fatores implicados no desenvolvimento da doença. Só que é importante ressaltar que a gente pode sim evitar a doença tendo hábitos saudáveis de vida, né? A gente sabe bem claramente, os estudos demonstram que as pessoas que têm uma vida mais sedentária, que estão obesas, que fumam, que bebem, que têm uma alimentação muito pobre em verduras, frutas, né, fibras de maneira geral e muito rica em carne, tem um risco aumentado do desenvolvimento do câncer. Então, às vezes, pequenas coisas podem influir positivamente, né, na prevenção da doença. Então, se fosse para dar uma mensagem para as pessoas que nos assistem, eu diria que a prevenção do câncer, apesar de parecer uma coisa muito complexa, é muito simples. E tendo hábitos saudáveis de vida, você não vai evitar apenas o câncer, mas uma série de outras doenças também que estão ligadas a esses hábitos ruins, né? A gente percebe até os meios de comunicação trabalham muito ali o tema, o câncer. A gente vê até uma novela aí que está abordando também o câncer de pele. Esse tipo de câncer é um dos cânceres também mais comuns na população? O câncer de pele em si, ele é o câncer de pele não melanoma, é o tumor mais comum, é o mais incidente disparadamente, né? Por sorte, né, o tipo de câncer de pele, dentre os tipos que existem, o que mais incide é o carcinoma basocelular, que é um tumor de pele pouco agressivo, né? E pelo fato de ser uma lesão superficial na pele, a pessoa consegue notar a alteração precocemente e, na grande maioria das vezes, a retirada cirúrgica da lesão é o tratamento definitivo, a pessoa fica curada. O que é importante ressaltar é que o principal fator aí que aumenta o risco de desenvolvimento do câncer de pele é exposição solar crônica. Então, é importante ressaltar que é extremamente indicado que as pessoas usem protetores solares, evitem os horários de incidência solar maior, para que evite, né, o desenvolvimento da doença. E agora, o estresse, né? A gente vê vários temas, às vezes alguns especialistas falam que o estresse ele pode provocar o câncer. Tem alguma pesquisa relacionada a isso, que a pessoa com estresse ela pode vir a desenvolver algum tipo de câncer? Existem vários pesquisadores, né, que se apoiam nessa afirmação, né, que o perfil psicológico da pessoa, o estresse, possa levar ao desenvolvimento de doenças. Dentre essas doenças, o câncer. Então, assim, não há como a gente provar, do ponto de vista científico, que hoje é tudo, a gente obrigatoriamente faz a medicina baseada em evidências, que o estresse cause câncer, porque não é ético você submeter uma pessoa ao estresse para ver se ela vai desenvolver o câncer, que seria a forma da gente provar por A mais B que é esse o processo. Mas vários fatores indicam
que o câncer esteja associado sim com um quadro psicológico da pessoa, estresse, depressão, uma série de outros fatores. Ô, doutor Carlos, que dica, por exemplo, a gente percebe que no caso da mulher é o câncer de mama que afeta, né? E no caso do homem da próstata. Que recomendação o senhor dá para essas pessoas, prevenção? Quem tem caso em família que já teve isso deve ter uma atenção maior? Não, sem dúvida, né? Os estudos demonstram que as pessoas que têm parentes de primeiro grau afetados pelo câncer de mama ou câncer de próstata têm um risco mais acentuado de desenvolver a doença. O que a gente tem como orientação geral é que as mulheres, né, façam o autoexame de mama e procurem o ginecologista uma vez por ano, que façam a mamografia, e naquelas mulheres que têm história familiar da doença, que procurem mais precocemente o mastologista, né, que é o médico especialista nas mamas, e que façam os exames periodicamente, né? O câncer, a mama é um órgão externo, que é de fácil exame, a mulher pode fazer o autoexame, né, e se detectar alguma alteração, procurar o médico. Já o homem, né, tem que quebrar aquele paradigma, né? De ser um machão, que não pode fazer o exame. Hoje a gente tem exames laboratoriais que ajudam, né, na detecção do câncer de próstata, que é o PSA, um exame de sangue simples, mas ele não descarta a necessidade do toque retal, né? É lógico que isso tudo deve ser feito pelo médico, né, a avaliação da necessidade do exame, mas de maneira geral eu indicaria que seria bastante importante o homem desenvolver a mesma cultura que a mulher desenvolveu com o passar dos anos, que é procurar o ginecologista anualmente. O homem deveria fazer a mesma coisa com o urologista, que é o médico que cuida da saúde do homem. Doutor Carlos, para a gente estar assim, finalizando, o Hospital Samuel Libânio, quais são as expectativas que o telespectador que acompanha o nosso programa TV FUVES pode aguardar aí para os próximos meses, próximos dias, no quesito serviço oncológico? Lucas, o que a gente está aguardando agora, né, ser mais importante para nós nesse momento, seria o credenciamento do serviço de radioterapia, né, que até o momento a gente tem trabalhado, feito o serviço, né, os tratamentos de quimioterapia, só que radioterapia, até o presente momento, nós não temos o credenciamento. Mas, como nós sabemos, já foi passado da GRS para a Secretaria de Saúde do Estado e agora está no Ministério de Saúde, então está em fase final de aprovação. Então, dentro de pouco tempo, a gente vai poder contar também com esse serviço, além do serviço de oncologia pediátrica, que já está iniciando e que em pouco tempo vai estar em pleno funcionamento. Então, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todos os telespectadores do canal TV FUVES. A mensagem que eu deixo para todo mundo aí, primeiro é agradecimento, né? Porque todos sabemos que esse credenciamento só foi possível pelo apoio de toda a população, não só pelo esforço da instituição, que com certeza teve sua parcela de esforço, mas também da população, e dizer que o serviço de oncologia do Hospital Samuel Libânio está de braços abertos para toda a população. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, é só entrar em contato com o hospital e que a gente estará sempre aberto a toda a população do sul de Minas. Obrigado, doutor Carlos Eduardo, pela sua presença. Agradecer também a doutora Emanuela, que no bloco anterior também cedeu sua entrevista aqui. E agradecer a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma edição do programa TV FUVES. Forte abraço e até lá.